Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos e que, novamente, mostrar aqui que o Legislativo, muito preocupado com a situação da Aurora, massa falida, da unidade de Xaxim, e nós, mais uma vez, então, convidamos o senhor Alexandre Brito de Araújo, síndico da massa falida, Oscar Trombeta, jurídico da Aurora, de Chapecó, os vereadores aqui, obrigado pela presença, e declaro aberta, então, a audiência pública, e a gente deixa, então, daqui a pouco o seu Alexandre fazer suas colocações, seu Oscar, jurídico da Aurora, e a gente vai passar o microfone para as pessoas poderem fazer as perguntas, mas eu acredito que vai ficar pouca dúvida, né? Com toda uma explicação já feita pelo seu Alexandre, pelo seu Oscar, aqui na nossa sala de reuniões. Muito importante as colocações, mas o povo quer saber, precisa saber. E nós também, os vereadores, todos torcendo que as coisas se encaminhem da melhor forma possível para Xaxim. Então, muito obrigado a sua presença, fique à vontade e convido todos a se assentarem. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos que estão aqui, né, secretário da administração, doutor Yesbic, Romeu, enfim, todas as pessoas que realmente se interessam, o povo todo, só que é um horário assim que todo mundo está trabalhando ainda, e que se fosse um horário mais tarde, logicamente essa casa estaria cheia. Mas é sempre um prazer receber as pessoas tão importantes. Hoje o senhor, tenho certeza que é o mais esperado aqui na nossa cidade, para trazer novidades para a nossa população, nosso município. Então, senhor Alexandre, nós gostaríamos de saber a situação da Aurora, logicamente já foi comunicado, que ficará aqui até 31 de janeiro de 2021, mas o povo quer saber mais. Então, muito obrigado pela presença, mais uma vez, o senhor fica à vontade e pode fazer suas colocações, e logo em seguida também a gente abre para perguntas. Boa tarde, senhor Alexandre. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores vereadores, né, com quem já pude conversar antes dessa nossa audiência pública, na pessoa do senhor presidente. Quero agradecer a presença de todos de novo aqui para ouvir. Provavelmente repetirei muita coisa que já foi dita da última oportunidade. Vejo alguns rostos se repetem, vão ter que ouvir de novo, eu sinto muito, mas isso mostra o interesse, né, que esse assunto causa para toda a comunidade de Xaxim. Mas vamos lá, a ideia é basicamente fazer uma atualização em relação ao que foi falado naquela oportunidade. Eu não lembro exatamente a data em que eu estive aqui, mas faz não muito tempo, uns 60 dias, né, aproximadamente. Quando nós comunicamos a razão da notificação que foi feita à Aurora para desocupação no prazo de 10 meses. Eu acho que tudo isso aí já foi explicado, né? A necessidade, um imperativo, na verdade são dois os motivos, né, que precipitaram a tomada de decisão, né, de fazer a notificação. O primeiro é porque o processo aniversariou, né, o processo de falência fez 14 anos, e os credores precisam de uma solução, precisam ter um fim, botar um fim ao processo, a gente não pode eternizá-lo. O segundo foram as notícias que tivemos, né, do desinteresse da Aurora em relação à unidade, por N razões, que, não, como eu falei na última audiência pública, não cabe à massa falida questionar, são questões que são discutidas em nível organizacional, de produção, estratégico, não cabe a nós de forma nenhuma questionar. Mas quando soubemos, inclusive, que haveria investimentos, né, numa outra unidade e tudo mais, e que Xaxim não seria, vamos dizer, não estaria mais dentro do radar da Aurora, nós realmente conversamos com os credores, conversamos com o magistrado,
e precisamos fazer a notificação. O prazo foi de 10 meses, o prazo de desocupação com término em 17 de julho de 2020. Com o passar do tempo, nós tivemos uma reunião, inclusive na presença do magistrado do processo de falência, Dr. Marcos Bigolin, o Dr. Oscar, diretor jurídico da Aurora, esteve presente. Nós conversamos muito sobre isso. Após isso, conversamos muito também sobre a possibilidade de uma prorrogação desse prazo, de julho do ano que vem. Por que nós conversamos sobre essa dilação de prazo? Por dois motivos. Primeiro, porque ouvimos da própria Aurora que seria interessante um prazo um pouco maior, né, por conta de todas as necessidades que eles têm em relação aos investimentos que estão fazendo em outra unidade. Mas também porque é interessante, é conveniente para a massa falida. Por quê? Porque ainda estamos em fase de definição do valor mínimo a ser aceito pela massa falida num processo de venda, de alienação desses ativos que a gente compõe um lote chachim. Não é apenas a unidade frigorífica, mas também outras propriedades, outros ativos. Então, a gente ainda não teve essa definição. Hoje aguardamos apenas o BNDES, que está numa fase final de avaliação interna. É importante dizer por que o BNDES, não é? Porque o BNDES tem garantias ali. Então, expliquei isso para os senhores vereadores. O BNDES, ele, assim como o Banco do Brasil e outros credores com garantias, se nós tomarmos decisões unilaterais no processo, sem ouvir os credores, o processo de falência não anda. A experiência mostra isso. Então, nós preferimos sempre alinhar os movimentos, os posicionamentos da massa falida, do síndico, com os credores, para que não haja recursos, para que não haja discussões estéreis, desnecessárias. Então, hoje, e há muito tempo, a gente ouve, desde o início, na verdade, desde quando assumimos a sindicância, a gente ouve os credores para evitar discussões, impugnações e coisas do tipo. Então, o BNDES definindo valor mínimo na sequência, isso vai se tornar público, a própria Aurora vai saber, nós vamos perguntar se a Aurora tem interesse em adquirir por esse valor mínimo, não é? Vai haver um processo público, com ampla publicidade de venda, ainda não definimos se vai ser por leilão ou por propostas, mas ambos serão não é? Públicos, para que possam participar o maior número de interessados. Mas isso fez com que a gente surgiu uma certa preocupação em relação a 17 de julho de 2020. Por quê? Porque, como eu expliquei também para os senhores vereadores, quando você fala numa alienação que envolve mais de centenas de milhões de reais, o adquirente é muito difícil, acontece, a gente sabe, mas é muito difícil o adquirente chegar com um cheque e dizer: senhor juiz, está aqui, estou pagando, eu quero a unidade. Precisa, certamente, esse interessado precisa estruturar uma operação financeira. E a experiência mostra, nós tivemos isso com a Keffer Globo Aves em Cascavel e a cooperativa LAR, que adquiriu recentemente, a aquisição mais recente foi a de Cascavel, levou alguns meses junto ao BNDES para poder estruturar essa venda, essa operação financeira para culminar na venda. A própria Aurora também levou um tempo parecido quando nós fizemos a alienação da unidade de Chapecó, faixa 2, também levou esse tempo. Então, nós ficamos um pouco receosos de ficar muito em cima esse procedimento de venda, batendo muito em cima com o prazo de desocupação que foi concedido à Aurora. Então, nós conversamos com a Aurora e chegamos à conclusão de que seria conveniente haver uma dilação, e nós chegamos a um consenso quanto a 6 meses, que seria, com a dilação 6 meses, seria em princípio 17 de janeiro de 2021, nós, vamos dizer, arredondamos, vamos falar assim, para 31 de janeiro de 2021. Pois bem, a razão, acho que todos entenderam, né, seria para dar mais tempo para estruturar essa venda, fazemos também ter todo o processo de procura e oferta desses ativos da falência ao mercado, e é interessante a todos.
Então, eu já vou começar a responder algumas perguntas que, quem sabe, alguns de vocês gostariam de fazer, mas foram feitas pelos senhores vereadores. Mas é possível dilatar esse prazo? Aumentar esse prazo? Eu fui muito claro, dizendo que nunca houve intransigência ou falta de maleabilidade por falta da massa falida ou do juízo da falência em relação a esse ponto. Se a Aurora disser, eu preciso de mais 2 meses, ou a massa falida disser para a Aurora, eu não vou falar pela Aurora, mas eu quero crer por todo o histórico, toda a experiência ultra positiva que tivemos com a Aurora desde o princípio do processo de falência, e se nós dissermos, olha, precisa de mais 2 meses, pelo menos manter, né, a unidade ali com as câmaras frigoríficas funcionando, com manutenção e tudo mais, eu tenho certeza de que não haveria nenhum tipo de recuo ou intransigência por parte da Aurora. Valendo lembrar que nós temos um problema sério ali, né, dos tanques de amônia. A gente tem consciência disso, a massa falida tem, existiu inclusive uma ação civil pública na época proposta pelo Ministério Público Estadual, por conta da indefinição lá na época da Diplomata, que inclusive não pagou a fornecedora de energia elétrica, mas tudo foi resolvido com a própria Aurora, antes mesmo do início do prazo de locação, o que mostra essa parceria, esse espírito de parceria que sempre existiu entre massa falida e Aurora. A Aurora se ocupou disso aí e resolveu essa questão para que não houvesse... Todos sabem que ali pode gerar uma catástrofe se não houver um cuidado em relação à amônia que existe na unidade. E a massa falida também jamais vai deixar de descuidar disso aí, porque é algo que é muito sério e gera muita responsabilidade, porque envolve perigo. Então, a gente tem... Vocês saibam que, em relação a isso, existe preocupação absoluta, total, por parte da massa falida, essa questão da amônia, né, que existe na unidade. Mas, respondendo a pergunta, é possível haver uma outra dilação? Vejam, em julho do ano que vem, eu citei uma data só para termos um corte. Se em julho do ano que vem a massa sentir que precisaria de mais tempo, por exemplo, nós vamos procurar a Aurora e vamos dizer, Aurora, você se interessaria em ficar mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 meses? Não é? O que a gente não pode é deixar de ter um prazo, porque se eu não tenho um prazo, eu não posso ofertar ao mercado. Essa é a questão. Então, esse prazo a mais também foi dado acima de tudo, porque a gente não quer que haja paralisação de atividades. Isso é ruim para a massa falida, para os seus credores? Mas é muito pior a situação de uma paralisação para todos vocês, para toda a região, não é só Xaxim, não só para quem trabalha lá, o capital humano que está empregado naquela unidade, mas para todos que dependem da renda que é gerada naquela unidade, seja o comércio, o próprio município, a arrecadação, a gente sabe de tudo isso. Então, nós temos muito cuidado, muita responsabilidade nessa movimentação. A Aurora também é ciente disso. Então, evitaremos e tentaremos, de todas as formas, evitar que haja uma paralisação. E, se houver conveniência para a massa mais à frente e também para a própria Aurora, eu não sei, eu quero crer que você fazendo uma operação lá, obras, numa outra unidade, se você tem uma certa folga para ajustes finais e tudo mais, pode vir a ser interessante. Não posso falar do futuro, muito menos pela Aurora, mas quanto a isso o doutor Oscar vai poder falar na sequência. Mas só para dizer para vocês que hoje a gente vamos submeter ainda ao juízo da falência, mas os credores eu já ouvi informalmente, e o próprio magistrado, eu acredito que não tenhamos problema em relação a essa dilação. A gente vai formalizar isso na próxima semana, quando o magistrado estará de volta à terceira vara civil, o doutor Marcos Pigolin. Então, a posição é essa, né? Tão logo tenhamos o valor mínimo, isso vai se tornar público, né? Não vai haver segredo nenhum. Como eu falei, a Aurora vai ser a primeira a saber, porque vamos perguntar se a Aurora tem interesse, eu mantenho a esperança, mas isso não quer dizer que Banco do Brasil e BNDES não vão trabalhar imediatamente já na busca de interessados. E na sequência, eu digo no mesmo dia, eu digo a primeira a saber, mas no mesmo dia todos vocês vão saber,
né, qual vai ser o valor que a gente vai ofertar, o valor mínimo de venda. Então, a gente deve ter isso em breve. Eu lamento não ter isso ainda, porque precisamos levantar algumas plantas, o que demandou algum trabalho e uma cooperação, inclusive até por parte do próprio setor de engenharia da Aurora, né, que apresentou na semana passada essas plantas para a gente. Então, agora o BNDES está trabalhando em cima disso para poder a gente definir o valor mínimo. Mas, basicamente, gente, de novidade é isso. Tá? Faltou dizer apenas que uma outra preocupação que a gente tem também, quando a gente propôs, né, e chegou a um consenso em relação a essa dilação de prazo, uma razão para isso também diz respeito ao capital humano envolvido nessa unidade. A gente tem trabalhadores ali. Vocês imaginem que precisemos paralisar por alguns meses. Esses trabalhadores vão querer saber, onde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar mais distante de onde eu moro, com a Aurora, ou eu vou trabalhar aqui, com quem explorar essa unidade? Todos vão querer saber, todos vão em busca de uma ocupação, né, de um trabalho, da manutenção do seu trabalho. E se eu deixo parado, isso vai gerar um caos. Então, e mais, e se a Aurora, nós tivemos uma reunião com o juiz da falência, e eu fui muito claro quando eu coloquei, muito direto, quando eu disse, olha, quando a Aurora aqui chegou, lá havia teto, paredes, máquinas, equipamentos, mas não só isso, havia capital humano. Havia toda uma rede de integrados que abastecia e abastece aquela, não exatamente a mesma, que com o tempo muda, mas que abastece aquela unidade, mas havia também, dentro desse capital humano, mão de obra empregada diretamente. São os funcionários, os colaboradores, né, que lá estavam. Então, isso é algo meio difuso, meio de quem é isso? Isso eu diria que não é de ninguém, o trabalhador é de si próprio, ele decide onde vai laborar, mas quando a Aurora aqui chegou, existia essa mais-valia, esse capital humano. Algo difícil de valorar, algo difícil de dizer, é meu, é teu, indeniza, não é isso. Não é disso que se fala, ou que se trata. Mas aquele capital humano, a nossa ideia é não perdê-lo, dentro do possível, porque, honestamente, quem vai se interessar em vir para Xaxim, se não tiver uma cadeia mínima de integrados, se não tiver mão de obra para empregar naquela unidade? Então, esse compasso, ele é muito delicado, muito sensível, porque ao mesmo tempo que a gente precisa colocar à venda, a gente tenta evitar isso, né, também adequar as necessidades da Aurora, que a prorrogação acabou sendo interessante para a Aurora, que pode até fazer as suas obras até com mais vagar, mas é tudo isso que a gente tenta evitar. E o doutor Oscar foi muito franco, muito direto também com o magistrado, quando disse, olha, por parte da Aurora não vai haver nenhum movimento de esvaziamento disso, pelo contrário, e a Aurora sabe da sua responsabilidade também com a cidade. A Aurora ofereceu muito para toda a comunidade e da comunidade também muito recebeu. Né? Então, a Aurora sempre foi muito clara nesse ponto, a responsabilidade socioeconômica da Aurora vocês conhecem melhor do que eu. Né? Então, foi muito claro o doutor Oscar quando disse que não vai haver nenhum movimento de esvaziamento nisso aí. Estão cientes de que realmente isso aí foi algo que encontraram aqui quando chegaram a Xaxim e que é uma questão até de justiça, né? Não haver nenhum tipo de movimento desse esvaziamento, mas a gente tem que colaborar. A gente tem que criar um ambiente em que venha alguém, tem alguém interessado, que adquira a unidade, que queira aqui se instalar, possa mandar uma equipe para já apertar mãos durante o período em que ainda não estarão aqui, para começar a operar. Não é assim que a Aurora saia. Essa é a ideia. Não é? Então, é muito sensível. Vocês sabem, é uma unidade que tem muitos empregados, não é uma operação simples. Então, tudo isso fez com que a gente ampliasse um pouco esse prazo, mas volto a dizer, se houver necessidade ou conveniência, nós vamos voltar a conversar com a Aurora, e isso vai depender muito deles, se a gente amplia ou não, porque vocês imaginem que eu consiga daqui a 3 meses um adquirente, que daqui a 4 meses a gente venda, e ele diga, poxa, mas eu não quero entrar lá em meados de 2021, daqui a 1 ano, eu gostaria de entrar em janeiro. Então nós vamos conversar, e se o doutor Oscar, o doutor Neivô, por exemplo, disserem, mas Alexandre, a gente precisa de mais um mês, nós vamos convencer o adquirente a dizer, a respeitar essa necessidade,
O que é muito melhor do que você ter embates no judiciário, onde as coisas sempre demoram mais, né? Então, basicamente, o recado era esse. Acho que vocês querem ouvir um pouco também da Aurora, né? Eu, como sempre, acabo falando demais aqui, mas eu acho que está contextualizado, acho que é mais uma atualização em relação ao que eu já falei na nossa última reunião. E se houver qualquer dúvida, eu estou aqui também para esclarecer. Quero agradecer a oportunidade. Agradeço a todos. O vereador Ledinho vem falando muito comigo ultimamente também, que pediu essa audiência, ao senhor presidente, e a todos os vereadores, que a gente percebe nas conversas, em toda reunião que temos com eles, a preocupação, estão todos preocupados, como aconteceu quando nós trouxemos a Aurora, porque a diplomata estava de saída. Agradeço a todos. Por parte do Executivo, a gente tem sido procurado também, né, e demonstrado essa preocupação. E eu quero só agradecer a Xaxim e a Câmara em especial por estar aqui hoje e poder prestar esses esclarecimentos, porque isso sempre é muito importante. O processo de falência nem sempre é facilmente compreendido ou até compreensível, porque é um processo complicado mesmo, mas eu acho que, assim, com essas palavras eu consegui, de certa forma, resumir quais são os passos que foram dados e os que serão dados, né, no próximo ano. E eu espero que tudo com o máximo êxito nesses nossos propósitos, que a gente consiga ter um adquirente, oxalá a própria Aurora, que tanto bem fez até hoje à frente dessa unidade. Muito obrigado a todos. Ok, doutor Alexandre, uma grande explicação, colocações, muita coisa que o povo queria ouvir. Mas antes de entrar nas perguntas, eu gostaria que o senhor Oscar Trombeta, jurídico da Aurora, também fizesse a sua colocação. Boa tarde, senhor Oscar. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores. Boa tarde, senhoras e senhores. A Aurora, dentro de todo esse processo, como o doutor Alexandre bem frisou, ela está tomando todo o cuidado e todo o zelo para que os reflexos e os impactos eles sejam os menores possíveis. Desde que a Aurora se propôs a assumir essa unidade aqui em Xaxim, nós vemos conversando e tratando, junto com a massa falida, tudo com muita cautela, muito equilíbrio e principalmente muita responsabilidade. E como a Aurora chegou em Xaxim pela porta da frente, se for o momento da Aurora sair, ela vai sair da mesma forma, pela porta da frente. Nós não temos pretensão nenhuma de gerar qualquer tipo de reflexo negativo, seja para a massa falida, ou seja para a comunidade de Xaxim. Apesar de nós estarmos frente a uma negociação, que é uma negociação complexa, por se tratar de um processo de falência, não basta simplesmente um acordo entre vendedor e comprador, há limites legais a serem respeitados. Nós entendemos que um eventual, ou como ocorreu, um desacerto financeiro nesse sentido, ele não pode impedir e não pode afastar a responsabilidade das partes na condução desse processo. Então é dessa forma que nós, senhores vereadores, que a Aurora vai se portar. É dessa maneira que a Aurora vai conduzir todo esse processo de transição, que pode culminar com a saída dela daqui da cidade de Xaxim. Nós sabemos o que a Aurora representa para a comunidade, nós sabemos e temos consciência do que a Aurora representa para o município, mas também temos consciência daquilo que o município representa para a Aurora. Nós temos consciência daquilo que essa unidade representou e continua representando, tanto que estamos operando ela de maneira normal,
não é? E esperamos que assim ocorra até quando for possível. Obviamente que a Aurora tem seus projetos, não é? A Aurora é uma central de cooperativas, ela é formada por outras 11 cooperativas singulares. Então, esses projetos, eles demandam também uma responsabilidade e uma alavancagem, principalmente na sua produção, até pela própria posição que ela busca conquistar dentro do mercado. E algumas incertezas dentro do processo de falência, acabaram direcionando a posição da Aurora para outros investimentos, o que é absolutamente normal dentro do mundo dos negócios. Agora, o fato da Aurora de direcionar o seu aporte, direcionar os seus investimentos para um outro projeto, não significa que a Aurora vai deixar de ter responsabilidade com a unidade de Xaxim e com a comunidade de Xaxim. Reforço aqui, doutor Alexandre, aquilo que nós conversamos na audiência com o magistrado, que o movimento da Aurora vai ser um movimento ombro a ombro junto com a massa falida. A Aurora não vai executar ou vai praticar qualquer movimento no sentido de prejudicar esse trabalho que a massa falida vem fazendo na busca de uma venda ou de uma outra alocação da unidade. Aproveito para agradecer o convite, senhor presidente, e eu fico à disposição para eventuais questionamentos. Ok, doutor Oscar Trombetta. Passamos agora, então, para as perguntas e questionamentos. Tem algum vereador que quer já fazer algum questionamento, alguma pergunta? Fica à vontade, povo aqui presente, para levantar a mão. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, que é levado o microfone aí para poder fazer a pergunta. Alguém? Ninguém quer fazer pergunta? Boa tarde, tudo bem? Eu quero perguntar para o doutor Oscar, isso? A gente recebeu da Aurora um comunicado logo após toda essa decisão da massa falida, antes mesmo desse prolongamento do prazo, falando sobre a Aurora não ter interesse de compra da unidade aqui de Xaxim, né? O senhor, agora na sua fala, disse que se houver esta saída da Aurora, a Aurora pretende fazer pela porta da frente, assim como fez na entrada. Há um interesse de compra, talvez, se o preço for satisfatório ou não? A Aurora hoje tem Xaxim, a unidade de Xaxim, fora dos seus planos do futuro? Bom, primeiramente, acho que é oportuno a gente esclarecer que, aqui eu não vou entrar no mérito se a oferta foi suficiente ou não, mas a Aurora fez uma oferta de compra para essa unidade. Se o doutor Alexandre me permitir, eu vou reprisar a colocação que nos foi feita, dizendo que a oferta feita pela Aurora foi considerada hostil pelos credores. Eu acho que foi esse o termo, não é? Exatamente. Então, volto a dizer, não quero entrar no mérito se o que a Aurora ofertou foi suficiente ou não, foi bastante ou não, não é esse o mérito. A partir do momento que a Aurora fez uma oferta, a Aurora tinha total interesse na aquisição dessa planta. Como eu comentei, dado a incerteza que o processo de falência ele acaba gerando, a Aurora ela teve que deslocar o seu planejamento para outros projetos, né? Hoje, se eu for confirmar para vocês, a Aurora, dependendo do preço, a Aurora tem interesse, não tem interesse, eu não tenho condições de te responder isso. Isso é um assunto estratégico, isso fica nas mãos do Conselho de Administração e, por uma questão de procedimento, a Aurora não trata disso de maneira pública e nem de maneira externa. Tá, ok? Então, me desculpe, mas eu não teria condição de te responder isso. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Vereador Berté? Senhor presidente, demais colegas vereadores que nos assistem, dizer que é uma satisfação ter vocês junto conosco.
Eu gostei, até fiquei tô bem otimista, porque nós estamos vendo as duas partes falando. E vendo as duas partes falando, eu vejo que tem um bom negócio aí para frente. Estou bem otimista que não vai fechar a unidade e vou garantir quase para vocês, do povo do município de Xaxim, que não fecha. Eu sei da preocupação do presidente, do prefeito, dos vereadores, mas vendo isso, tenho certeza que bem no final vocês vão se acertar e para nós do município, nós desejamos que isso aconteça. Eu sei que o doutor Oscar não pode responder, claro, tem um monte de gente atrás disso, né? Mas eu, vendo a conversa de vocês, tenho quase a plena certeza que vão se entender e vão ficar aqui com essa unidade em Xaxim. E, para mim também, eu gostaria muito que isso acontecesse, que ficasse com a Aurora. A gente até sabe que deve ter outras firmas que devem vir para cá, mas a preferência, eu sei que é da Aurora, pela firma que já a gente conhece, pelo controle que a firma tem, é uma firma com uma potência muito grande e para nós é uma satisfação que a Aurora também fique em nosso município. Ok, ainda vereador Lidinho. Quero cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, senhora vereadora, de um modo muito especial, saudar o Oscar e o doutor Alexandre, que está aqui conosco, e vocês que estão aqui presentes, que atenderam o chamado e vieram aqui. A gente vê muita importância o pessoal participar, isso que eu acho que é importante ver as colocações dos dois. Senhor presidente, colegas vereadores, senhora vereadora, eu não vou fazer perguntas, só quero agradecer. Quero agradecer ao doutor Alexandre, porque desde o dia 18, o doutor Valdir está aqui presente, pode confirmar isso, quando que a gente soube da notícia, eu fui que chamei a mesa diretora lá no sindicato para nós conversar sobre isso, já ligamos de lá para o doutor Alexandre, no outro dia fizemos uma entrevista na rádio e fomos continuando fazendo reuniões, fizemos 2 ou 3 reuniões em Chapecó, agradecer a Alfa, que também nos recebeu lá, a Aurora que nos recebeu, e sempre falando em nome do povo de Xaxim, doutor Alexandre. O que nós queremos que realmente o povo de Xaxim não passe o que a gente já passou, lá com a falência da Chapecó Avícola, com a saída da Diplomata, nós não queremos mais passar isso. Então, para nós, o povo de Xaxim, hoje, a melhor alegria seria que realmente a Aurora adquirisse esse frigorífico ou continuasse lá mais 4, 5 anos, né, ali pelo menos, para que o povo ficasse satisfeito. Então, essa é a nossa colocação. O doutor Alexandre, quantas vezes que eu ligo, ele falou primeiro, muitas vezes ele está em audiência, e várias vezes, né, doutor? Às 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele me ligou de volta. Sexta-feira ele não conseguia falar. Não tinha voz, mas assim mesmo se comuniquemos um pouco. Então, obrigado, doutor. Eu tenho certeza que o senhor tem um amor muito especial para o povo de Xaxim, o pessoal da Aurora tem, e eu acredito muito. Acredito que Deus vai ajudar e vai dar tudo certo. Obrigado e que Deus proteja vocês, que realmente dê certo. Obrigado, presidente. Vereador Maier. Saudando o senhor presidente, os colegas vereadores, em especial o doutor Alexandre, o doutor Oscar, sejam bem-vindos a esta casa. Saudação a todos também que nos visitam. Importante a participação da comunidade, isso demonstra força no pedido desta casa, porque realmente, como os colegas já comentaram bastante na sala de comissões, a gente não imagina Xaxim hoje sem a presença da Aurora. A Aurora tem uma parte fundamental e importante, relação com as pessoas, relação com os funcionários, com a nossa economia. Eu acho que qualquer outra empresa que possa vir aqui, não sei se terá a mesma relação que a Aurora tem conosco. Então a gente fica muito feliz e aqui cumprimento o gerente Vanderlei, que dá essa abertura, né, para toda a nossa população. Em contrapartida, o doutor Alexandre é uma pessoa também extraordinária, né, doutor? Sempre receptivo e trazendo as informações da massa falida. A gente sabe que não depende do senhor, né? O senhor é um elo, vamos dizer assim, entre os credores, né, e a Aurora, mas a gente sabe que o senhor é bastante coerente e deve ter levado, né, aos investidores, aos credores, que os valores estão ultrapassados, estão acima dos vamos dizer, dos limites, né, que a gente imagina para essa unidade. E sei que o senhor também não vai dizer o que o Banco do Brasil já colocou, né? Mas esperamos que seja
dentro do razoável, né? Também que o BNDES esteja próximo desses valores que a gente considera aceitável, porque a gente sabe que a Aurora aqui vai ter que fazer muitos investimentos também nessa unidade. Então, a demonstração de estar aqui, as duas partes, eu acho que renova o ânimo de todo mundo, né? Deixa todo mundo com muita esperança que a gente possa ter negociações futuras. Vamos torcer para isso. Queria pedir para o senhor, numa questão de proposta, né? Existe o conjunto de ativos, né? Não só o frigorífico. A proposta é nesse conjunto total, ou ela pode ser por partes, pelo menos só o frigorífico? A venda ela é feita preferencialmente em bloco. Preferencialmente. É importante até dizer que já por uma interação, isso há bastante tempo, com a própria Aurora, eu não lembro exatamente quais nós retiramos do contrato de locação e para colocar à venda algumas propriedades, você lembra? Como as casas, o que foram vendidas, alguns bens já foram vendidos. Por quê? Porque não tinham, vamos dizer, não guardavam uma sinergia com o frigorífico e não seria interessante vender em conjunto. É importante dizer aqui, eu gostaria até de ressaltar de novo, que tem uma unidade, me falta o nome daquela unidade onde um possível projeto, vamos dizer, deslocamento no futuro seria, tu lembras o nome doutor Oscar? Você lembra da área da massa? A Aurora sempre, mas isso é uma posição da Aurora, certo? Nós sempre defendemos a ideia de vender no lote a área da Vila Diadema. Vila Diadema, exatamente. Então a área de Vila Diadema, por exemplo, é estratégica. Por quê? Porque é possível, por todas as questões ambientais, urbanísticas, vocês sabem, trabalham, vivem ao lado da unidade, vocês sabem que existe um tempo, vamos dizer, para ela continuar aqui dentro. Então você ter uma boa área, né, que seja, vamos dizer, uma válvula de escape para no futuro você transferir sem grandes deslocamentos, né, de distância, né, entre o que existe hoje e o que existiria nessa área, seria interessante. Então, por exemplo, essa área é muito importante, entre outras áreas que são importantes, que guardam uma sinergia, seria vender em bloco. Eu não gosto nem de pensar em não vender em bloco, porque não vender em bloco seria não vender o frigorífico como uma unidade ativa, viva, geradora de renda, entendeu? Vamos dizer, com a vocação e com a ocupação, com a atividade que ela tem hoje. Então, eu não gosto nem de imaginar em não vender em bloco, porque seria, olha, não deu certo. A Aurora não quer, ninguém quis, infelizmente a gente vai ter que fechar e vamos ter que vender aquilo ali como um ativo imobiliário. Eu não gosto nem de pensar nessa... Isso é o plano Z81, assim, né? A gente não quer pensar nisso. Tá? Então, a venda ela é em bloco, sim, a não ser que algum interessado diga, olha, eu não quero isso aqui, ó. Eu não vou deixar de vender o todo por causa de um pequeno ativo. Nós vamos ter essa maleabilidade, mas em princípio é em bloco. Houve uma tentativa, o doutor Oscar é testemunha disso, houve até uma certa pressão na época, de um interessado em fazer um shopping center, onde é a área lá de faixa 2 hoje, era uma área que era tratada, vamos dizer, nas nossas conversas, como filé mignon daquela unidade, né? O termo era esse. Um interessado em fazer um shopping center, muito bem localizado, a faixa 2, não é, doutor Oscar? Peço desculpas, eu viro o corpo inteiro, porque eu tenho problema na cervical também, além de voz e conjuntivite. Mas aquela área ele queria, porque queria comprar. Representava em torno de 10% da área total daquela unidade, né, doutor Oscar? Só que era uma área muito importante para a expansão no futuro. E foi tecnicamente explicado pelo doutor Oscar, pelo vice-presidente também da cooperativa, doutor Neival Canton, e os técnicos, olha, por uma questão de fluxo, né, de produção, área limpa, área suja, não tem como que eles vender se a gente quiser no futuro expandir. Então, nós pensamos, imediatamente decidimos, por que eu vou vender 10% e prejudicar o interesse da Aurora, ou de quem quer que seja, no futuro, naquela unidade toda, naqueles outros 90%. Então, aqui, na verdade, é vender em bloco, mas não vamos ter 10, 15, 20, 30% em alguma unidade que, se algum interessado disser, eu não quero isso, a gente vai tirar.
porque a ideia é vender o ativo maior e, se possível, tudo em conjunto. Se não der, a gente pode, sim, a gente pode retalhar, vamos dizer assim, esse lote para poder fazer a venda da forma mais positiva possível, tá? Então, é isso. Doutor Alexandre, o senhor comentou há pouco que o Banco do Brasil já teria uma proposta. Eu gostaria de saber se existe não tem alguma colocação do BNDES de proposta, não, uma avaliação. Perfeito. E se o BNDES já tem uma data prevista, tem alguma perspectiva de colocação de alguma avaliação sobre essa unidade aqui de Xaxim? Vamos lá. O Banco do Brasil não tem um número já cravado. O que o Banco do Brasil tem, olha, vamos sentar junto com o BNDES e defini-lo. Mas o nosso trabalho, o trabalho do síndico, foi convencer os credores a ter uma redução bastante significativa. Bastante significativa. Não é dar 10%, 20% de desconto. A gente pensa em algo maior. E nesse ponto a gente já evoluiu. A gente só precisa agora refinar com o BNDES o número mínimo que eles aceitariam. Isso é muito importante. Então, em seguida, o BNDES dizendo, ok, a gente vai fazer, não precisa ter uma reunião, porque vocês não sabem como é demorado juntar BNDES e Banco do Brasil. A gente vai até eles, mais ou menos assim, juntar todo mundo, fazer uma teleconferência ou coisa parecida, para a gente definir em breve. Na sexta-feira passada, recebemos as plantas da equipe de engenharia da Aurora e já passamos para o BNDES. Queremos ter isso aí em breve, o quanto antes. Eu não posso dizer porque depende de BNDES, mas em uma semana, em duas. Eu não quero imaginar um mês sem que o BNDES diga o valor mínimo que a gente aceita é X, Y ou Z. A gente acredita que realmente em pouco tempo a gente vai ter esse valor e para a gente poder, quem sabe, como falou Oxalá, não são só vocês que torcem pela Aurora aqui em Xaxim, eu também torço muito. Mas, volto a dizer, tudo isso aí dependeria de uma análise de conveniência, de ser interessante ou não, o preço ser interessante ou não para a Aurora, mas a gente vai fazer oferta. Vai ser a primeira oferta, na verdade, vai ser a Aurora, não é? E a gente vai ter que, de qualquer forma, ainda que a Aurora aceite, nós vamos ter que fazer um certame, porque ao contrário da venda extraordinária que nós fizemos até hoje, como a gente vai estar vendendo abaixo do valor do laudo, a gente não pode simplesmente ofertar para a Aurora como a gente fez no passado, como fez para todos os arrendatários, aliás. Nós vamos ter que fazer esse certame, né? Mas, eu diria que estando, vamos dizer, interessado, qualquer um interessado, Aurora ou não, interessado e alavancado em banco, que a gente tem como fazer isso aí virar, essa venda ser um sucesso, né? Então, a ideia é essa, né? Estamos também na torcida, se é possível ou não, se a Aurora pode vir. Ok, vereador Tião, também quer fazer uma colocação, uma pergunta, Tião? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vocês que tiveram o carinho de vir aqui, né, apreciar essa reunião, e está todo mundo preocupado. Então, e segundo doutor Alexandre, doutor Oscar, eu não vou fazer pergunta porque a gente já teve na reunião lá dentro, já conversou. Eu quero fazer um agradecimento especial pelo respeito, pelo carisma que vocês estão tendo com a população de Xaxim, né? De vir aqui fazer as explicações, então, que está todo mundo preocupado. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês pelo carinho que vocês estão tratando a população de Xaxim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, desde a primeira reunião que eu já tive aqui, desde em sindicato, lá no começo, já estive aqui outras vezes, antes mesmo desse episódio, eu só quero deixar bem claro, é que, como desde o começo, na primeira reunião que tive com o Dr. Oscar também, que não haveria surpresas, que não haveria movimento abrupto e que temos exata consciência da responsabilidade socioeconômica de qualquer movimento que a gente faça. Então, tudo o que a gente fez e vai continuar fazendo vai sempre levar em conta os reflexos do que a gente vier a fazer. E assim, temos toda a preocupação, porque nós enxergamos o que representa uma paralisação aqui. Isso já aconteceu, infelizmente, lá num passado mais afastado. Aconteceu por pouco tempo, ainda bem, quando assumiu, a Aurora pegou o bastão, né, e conduziu tão bem aquela unidade. E a gente quer fazer com que isso não aconteça de novo. Tá? Vamos nos esforçar o máximo possível. E como eu falei, é o plano Z ter uma paralisação.
só naquilo que depender de terceiros e não da gente, isso aconteceria. Mas nós vamos nos esforçar, nos esmerar, tentar ser o mais criativos, o mais elásticos possível, para que isso não aconteça, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro, que isso é uma responsabilidade do juízo da falência, do síndico, tá? E nesse ponto sempre tivemos um espírito muito colaborativo e recíproco entre Massa Falida e Aurora, né? E com a comunidade, e com todas as forças vivas e todas as instituições de Xaxim, que sempre nunca deram de ombros, nunca viraram as costas para os problemas e sempre nos procuraram quando um grande problema se avizinhava ou uma grande ameaça aparecia. Todos vocês sempre lutaram muito, então, se nós mantivemos essa unidade ativa até hoje, foi mais por vocês do que por Aurora ou por Massa Falida. Tá? Foi por todos vocês que nos procuraram, que nos auxiliaram e que demonstraram preocupação e ciosos da responsabilidade de vocês se mexeram. Tá? Mas eu quero dizer que a recíproca é verdadeira, a responsabilidade, a gente tem a exata noção e nós vamos continuar trabalhando assim. Eu sei que síndico muitas vezes tem má fama em falência no Brasil. Síndico gosta de quê? De entrar, vender, resolver, receber a sua remuneração que está prevista lá na lei de falências e voltar para o seu escritório ou para a sua casa. Não, a gente sabe que tem uma responsabilidade que está acima disso. Da nossa responsabilidade perante os credores, da nossa responsabilidade perante o processo. A gente tem uma responsabilidade muito grande também com a comunidade. E, volto a dizer, a gente não pode agir só em nome da comunidade, mas a gente tem que tentar, de alguma forma, conciliar da melhor forma possível tudo isso. Então, contem conosco sempre para tentar, como eu falei, com muita engenhosidade quando for necessário, com muita maleabilidade, tentar fazer sempre o máximo para que o pior não aconteça. Tá? É isso aí, obrigado. Mais alguém quer fazer uma pergunta, um questionamento? Pode levantar a mão aí que levamos o microfone aí. Mas, como ninguém se manifesta, eu quero dizer aqui mais uma vez, doutor Alexandre, doutor Oscar Derré, que as pesquisas que nós fizemos, sabe que meu filho é engenheiro mecânico da Aurora, e ele fez questão de fazer essa pesquisa, e juntos nós chegamos a ver que a Aurora é uma das 3 a 5 empresas mais amadas do Brasil. E a recíproca é verdadeira, né? Hoje não é só os funcionários que amam a Aurora, é Xaxim que ama a Aurora, é Xaxim que precisa a Aurora, é Xaxim que se desespera por vezes saber que quando foram saber do fechamento ou da saída da Aurora. Mas felizmente conseguimos dar aí um ar novo, né? Quando foi confirmado então o aluguel, a prorrogação do aluguel até 31 de janeiro de 2021. Uma das empresas mais sólidas do Brasil também, a gente tem também essa pesquisa. E para nós fica bastante complicado falar ou querer entender, a gente não consegue entender, né? Da saída da Aurora, em caso da saída, eu acredito que não, estamos torcendo e trabalhando e mexendo e rezando para que a Aurora fique aqui em Xaxim para sempre, né? A Aurora é empresa mãe, empresa pai, conduz os seus funcionários que nem uma família, tá? De parabéns, seu Derré, toda a condição, tive a oportunidade, várias oportunidades de participar em atos de coleguismo, amizade, nascer Aurora, e que foi muito importante e emocionante, e por isso que a empresa é tão amada pelos seus funcionários. E gostaríamos de ter, daqui uns dias, a notícia agradável, então, a Aurora comprou a unidade da Massa Falida aqui de Xaxim. Isso seria uma glória para nós, seria a melhor notícia dos últimos tempos aqui para nós, Xaxim. Então, nós temos uma comissão aqui nessa casa, que nós trabalhamos muito sobre isso, em cima disso. O Ledinho tem mais facilidade de entrar permanentemente em contato com o seu Alexandre. A gente conversa muito com o seu Oscar, com o seu Cantão, lá em Chapecó, inclusive com o seu Cláudio Furlaneto,
da Alfa, né? Sempre muito bem recebido também. Tem o Luiz Furlaneto aqui também, obrigado pela presença. E que a gente permanentemente está em contato, esperando essa notícia boa, essa notícia propícia para a nossa cidade. Como eu falei já várias vezes aqui nessa casa, que nós temos aí no efeito cascata, há em torno de 7.500 a 9.000 pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com a Aurora. Então, isso são 30%, da população de Xaxim. Então, se a Aurora desistir daqui, vai deixar, vamos dizer assim, um buraco muito grande no sentido no comércio, enfim, de todas as nossas situações aqui de Xaxim. Então, fico aqui muito agradecido pelas suas colocações e trouxe uma esperança nova, não total, mas pelo menos parcial. E gostaria que o senhor fizesse, então, a sua colocação final, suas colocações, e depois, seu Oscar, também, suas colocações. Mas estamos à disposição para quem quiser fazer mais perguntas aí, para poderem fazer questionamentos. Então, o senhor quer falar por primeiro, seu Oscar? Pode fazer suas considerações finais. Bom, senhores, a gente sabe que o tema é um tema delicado, não é um tema sensível, não envolve tão somente aspectos de ordem econômica ou aspectos negociais. Então, tudo que se falar a respeito disso tem que ser com muita cautela e com muita responsabilidade. Nós não vamos criar situações de embaraço, em hipótese alguma, seja para a massa falida, ou seja para a comunidade. A Aurora sabe muito bem os passos que deve dar, os passos que tem que andar, e sabemos que também não podemos criar falsas expectativas ou expectativas em vão. Então, quando a Aurora se posicionar, ela se posiciona de uma maneira segura e de uma maneira que ela sabe aonde ela vai chegar e daquilo que ela vai ter que fazer. Eu agradeço o convite e fomos muito bem recebidos, muito obrigado. E, senhor presidente, senhores vereadores, a gente fica à disposição para eventuais esclarecimentos ou eventuais contatos que se façam necessários. Eu acho que isso faz parte do nosso ofício e da nossa responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Oscar Trombetta, jurídico da Aurora. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença. O senhor está sempre convidado para vir aqui nessa casa. O dia que o senhor quiser, seja bem-vindo. Então, senhor Alexandre, fique à vontade. Eu acho que eu já falei demais, eu só vou reiterar o agradecimento, senhor presidente, aos senhores vereadores que convocaram essa audiência, e a todos que estão aqui presentes para nos ouvir. Acabo falando demais, mas aqui é um caso que realmente tem sempre algo para a gente falar. Mas basicamente isso, agradecer e dizer que a gente continua à disposição para continuar atualizando, independentemente de uma nova reunião como essa, de manter a todos informados. Estamos sempre à disposição. Então, logo haja novidade, vocês saberão, porque eu acho que são duas, basicamente, que é o valor mínimo, né? Isso aí, e eu posso considerar já quase confirmado, porque a gente só vai formalizar que essa extensão do prazo do contrato de locação. Mas em breve a gente vai saber de valor mínimo e em seguida a gente vai saber um pouco mais sobre interessados, como é que está o processo de prospecção e quem sabe até de adesão por algum interessado. E oxalá, eu falo aqui, não quero de forma nenhuma fazer pressão todos os caras, mas oxalá Aurora, né, que todos tanto querem, tanto desejam aqui em Xaxim, mas basicamente é isso. Em breve eu espero ter novidades e vocês saberão aqui pelos vereadores. A gente vai continuar mantendo esse contato direto, porque vocês têm uma informação sempre em primeira mão. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Brito de Araújo, síndico da Massa Falida. Seja sempre bem-vindo aqui também.
A hora que o senhor passar pela BR, o senhor chega aqui na Câmara de Vereadores, que o senhor é sempre bem-vindo. Quero agradecer a presença da imprensa, a presença de todos vocês. Não tem nada mais gratificante do que ver as pessoas presentes aqui nessa casa, que é a Casa do Povo. E todos os vereadores sempre solicitam, gostaríamos que o povo comparecesse mais aqui nessa casa para saber, principalmente do serviço dessa Casa Legislativa, nossa luta também para o melhor para Xaxim, e principalmente nesse caso, como também outras empresas, que essa casa aí também já recebeu proprietários para se instalarem aqui em Xaxim, que é a Hidropave ali na Rondinha, que vai produzir equipamentos para PCH e CGH, com um faturamento de 10 milhões ano, em poucos anos vai para 20 e 30 milhões também, mas são peças para pequenas hidrelétricas e para hidrelétricas CGHs, que são as hidrelétricas com uma turbina. Então, é uma satisfação, esses proprietários vieram aqui, pediram apoio, e nós, aqui dessa casa, então, encaminhamos para o Executivo, e já está em andamento terraplanagem, a estrada lá na Vila Rondinha, próxima à Ervateira Socol, e também está apenas também aguardando a rede elétrica trifásica, e tenho certeza que também já está encaminhado, né, Melchior Berté? Então, ficamos muito agradecidos, mais uma vez, a presença de todos, e convidando mais uma vez, amanhã temos a sessão, 18 horas, sessão ordinária, e todos convidados. Então, muito obrigado, boa noite a todos.